boa noite a todos que nos acompanham aqui no Vidas que Importam. Amanda Cruz acabou de chegar. Boa noite, Caio, Amanda, Sinara. Olá. E Oi, aí? que saudade. Saudade também. E Boa aí? noite, Bia. Oi, Gente, gente. Boa que noite a honra, todos, né? todas e todos. Uma honra estar aqui no teu canal, Ai, meu Deus. estar aqui no teu Instagram para fazer essa troca maravilhosa, esse bate-papo, né? Mesmo coisas positivas que a tecnologia nos promove, né? Mesmo com toda a nossa distância geográfica, mas a distância afetiva não existe, Não né? existe. Que bom, Gente, é a uma honra Amanda, para mim. idem. Gente, a Amanda foi minha professora e hoje é uma grande amiga. E aí, o Vidas que Importam tem duas paraenses aí discutindo temas importantes sobre a sexualidade. Amanda, é um prazer imenso te ter aqui. Ainda mais Eu que agradeço. tu que lançou a semente da psicologia social, onde eu não imaginava estar. Brinco que digo, falei, isso não foi uma semente, foi uma praga, porque depois a gente não larga mais. E que maravilha te ter aqui, falando um pouco também do teu tema, né, da tua tese. Então, te Uhum. apresenta, faz o teu merchan. Faz meu mes- Bom, gente, boa noite, né? Agradecer desde já a participação de quem está aqui assistindo a gente. Agradecer enormemente a Camila por esse convite, né? Pela possibilidade de troca, pela possibilidade de falar um pouco, né, do meu tema de pesquisa, da minha tese de doutorado. Não só enquanto tema de pesquisa, mas uma paixão que eu tenho, que é o cinema, né, que vai para além só do âmbito de estudo, do âmbito acadêmico. E é um prazer poder estar aqui conversando com todas, todos e todos vocês. Eu sou psicóloga de formação, fiz a minha graduação na Universidade Federal do Pará, fiz o mestrado em psicologia dentro da linha de pesquisa de psicologia social, também na Universidade Federal do Pará, e atualmente estou concluindo o doutorado em ciências sociais, né, já em outra área, na Universidade Federal do Maranhão, né, no qual eu estou discutindo, né, a produção de gênero, e aí mais especificamente a produção da transgeneridade no cinema. Né? A minha tese de doutorado em si é discutindo o cinema documental das regiões Pará, que é onde eu moro e resido, e do Maranhão, onde eu passei 5 anos, não, 3 anos, né? Onde eu passei 3 a 4 anos. Estou querendo aumentar aí meu tempo, porque foi um período muito significativo. Tenho grandes amizades lá em São Luís, né? Muita coisa boa aconteceu lá. Trabalhei lá como professora também, né? Consegui passar no doutorado, enfim, muitas conquistas, né? E devo essas conquistas, essa tese ao GENI, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Memória, Identidade e Gênero, né? Da minha orientadora, que é lá da Universidade Federal do Maranhão. E aí comecei a me debruçar falando agora não só um pouco, né, da minha trajetória acadêmica, mas um pouco da minha trajetória pessoal, né, da onde veio também essa implicação do cinema. Eu passei muito tempo trabalhando academicamente e profissionalmente na área da saúde, na psicologia da saúde, né? O meu mestrado foi discutindo política de saúde do trabalhador, enfim, mas sempre com esse foco, com esse pé na psicologia social, né? Psicologia social e saúde, enfim. E aí já era uma questão, acho que a partir, inclusive,
né? Essa questão de discutir gênero veio até das próprias aulas, né? Na época que eu dava aula para a turma da Camila e alguns questionamentos que surgiam entre alguns alunos e alunas e alunos, enfim, né? E cada vez mais foi me interessando essa área. E na época que eu cheguei em São Luís, antes de eu ser aprovada no doutorado, eu fiz um curso de formação em cinema. Mas assim, um curso bem pequeno, tá, gente? Eu não consegui concluir o curso. Mas era um curso de cinema, desde história do cinema até direção, roteiro, fotografia de cinema. Acho que é um desejo, né? Porque claro que um desejo vai ficar só ainda no campo do desejo mesmo. É, Futura trabalhar, cineasta aí, quem sabe? trabalhar com cinema. Mas ficou. E aí, quando eu tive que sair do curso, levei essa paixão para dentro do campo da pesquisa, né? Articulando com essa discussão de gênero. E aí, vou aproveitar para fazer o link um pouco com o que eu venho discutindo, né? Quando eu comecei a pensar sobre cinema e gênero, é, inicialmente me veio um pouco da questão do feminino, da mulher, enfim, dessas discussões, mas eu sentia que eu precisava ampliar algumas discussões que, como é que eu posso dizer, naquele momento, ou talvez na região, né, Maranhão e Pará, eram pouco visibilizadas, que era a questão da transgeneridade. E isso começou a me instigar, né? O que que o cinema está produzindo sobre transgeneridade, que produções de são essas e de transgeneridade, né? O que está sendo visibilizado sobre isso, como é que está sendo construído, né, essas produções audiovisuais sobre as pessoas trans, se estão indo num contexto de satirização, né, de ironia, ou às vezes de feitiçização, ou de psicopatologização, né? E aí isso foi me instigando, né? Então, no meu tema, na minha pesquisa, né? Agora estou concluindo, o foco maior realmente é a produção documental. Mas aqui eu escolhi um pouco a gente pensar do que a gente tem de produção de transgeneridade no que é chamado tanto pelo Jean Bertrand como pela Guacira Lopes Louro, de cinema dominante. Né? Por que eles chamam de cinema dominante? Que é o cinema hollywoodiano. Que evidencia um pouco, né? Se a gente for pensar, mas por que eu vou falar de cinema hollywoodiano, né, do chamado cinema dominante, se a gente está no Brasil? Porque, infelizmente, somos colonizados e, né, circulamos com esses tipos de discurso. Os discursos produzidos nos filmes que vão para o Oscar, né? Ou que ganham uma certa visibilidade, que vão chegar num determinado momento que vão passar na TV aberta, né? Que tem na Netflix, que hoje em dia é um dos maiores streamings, né? De maior acesso e de maior facilidade também de acesso, enfim. Por mais que seja pago, dá para você compartilhar a mesma senha com outras pessoas, enfim. Então, prioritariamente esses filmes são americanos e norte-americanos. E olha que eu tô falando agora de 2000, 2010 para cá, né? Mas se a gente for falar então da visibilidade do cinema desde o início do século XX, vamos fazer um recorte aí, né, do século XX, desde 1900 e bolinha, né? O que circulava sempre circulou de uma forma com um grande público, né? Uma forma de conseguir atingir o maior número de pessoas sempre foi esse chamado cinema dominante, né? Então o que a gente recebia, né? Se eu for pensar na minha infância, olha que a minha infância é 80, 90, os filmes que eu Nossa. assistia, acho que, nossa, Nossa. eu tô dizendo a minha idade, que coisa feia. Mas eram filmes, inevitavelmente, americanos, né? O que a gente via na sessão da tarde, ainda não tinha muito, né, lá com os meus 10 anos, estavam começando ainda a questão das TV a cabo, ainda era cabo, né? Enfim. E, inevitavelmente, era isso que a gente tinha acesso, né? Tem algumas discussões dentro do cinema para pensar, né? Por que entender o cinema, então, como tecnologia de gênero, né, como uma produção de gênero.
Então, assim como o Foucault aborda, né, quando ele vai falar da compreensão de dispositivo, ainda lá no História da Sexualidade, ele traz um pouco essa concepção, ele vai apontar essa concepção do dispositivo e das tecnologias que fazem operar esses discursos, né? Discursos que vão regular os nossos modos de ser através não só da biopolítica, né? Mas através do controle dos corpos realmente. E isso não ocorre somente, né? Se a gente for pensar como tecnologias de poder, que é a forma como ele pontua lá na história da sexualidade, como a pedagogia, né, a demografia, a medicina, né, que vai dizer, olha, o que é ser mulher, o que é ser homem, né, e com toda essa discussão que a gente tem absurda sobre, né, o TAMI, né, o TAMI não é pai porque ele não tem um órgão, né, anatômico, assim, é surreal. E exatamente, né, a O quanto medicina isso é está uma... no imaginário, né? Que ser Exatamente, pai é ter um pênis. O quanto que a nossa exata, sociedade ela é falocêntrica. exatamente, né, e Então, aí trazer esse... essas questões é romper com isso de algum modo também. É, e esse ponto que tu falaste agora, Camila, é muito importante, porque é exatamente nesse ponto que a gente vai ver que esses discursos, eles não só se visibilizam, não só, né, se regulam as nossas formas de ser na medicina, mas no audiovisual também. Né? Então, a Teresa de Lauretis, que é uma grande referência para falar do cinema enquanto tecnologia de gênero, ela que vai trazendo essa discussão, o cinema, né, o audiovisual em geral, ele é também uma tecnologia de poder, né? Porque ele vai produzir um discurso, a gente vai lá, seja numa campanha publicitária, né, lá da década de 90 do Boticário, que lá no Dia da Mulher compre o perfume do Boticário que você vai conquistar o homem que você quer. E aí você vê aquela construção naquela propaganda publicitária de uma mulher branca, magra, né, de classe média, média alta e que tem que criar recursos. Ela só é bonita em decorrência de atrair um homem, né? Então, nesse contexto, que a gente vai entender, enfim, que o Foucault sempre pontua, não só o Foucault, como diversos teóricos pós-estruturalistas, que o discurso ele é poder e o que o discurso nunca é à toa, nunca é ingênuo, né? Não existe um discurso, uma produção discursiva aleatória, né? Então, a partir disso, a gente vai pensar, a gente vai compreender que o cinema, ele também é uma tecnologia de poder. A forma como eu vou construir um filme, vou construir uma personagem, um personagem, vai delimitar um pouco da construção, né, da imagem do que é ser, por exemplo, uma mulher trans, né? Por exemplo, a primeira mulher a realizar uma cirurgia que na época o nome era de mudança de sexo, que é um termo que a gente não usa. E aí vou remeter a questão aqui do filme da garota dinamarquesa, né? Então, de que forma o diretor desse filme constrói a garota dinamarquesa? Né? De que forma ele cria um roteiro, claro que é um roteiro adaptado em um livro, mas o livro também é escrito por um homem cis, né? Então tem aí uma série de vírgulas no que se está construindo sobre, né? Maravilha tu pontuar sobre isso, né? Porque embora não seja estudiosa do cinema, quando a gente está imersa nas discussões de gênero, de raça, de classe e afins, a gente começa a enxergar todas essas tecnologias de poder de um outro modo. Então, Exato, quando tu traz bem pontual a garota dinamarquesa, me parece uma questão muito romantizada de tipo, pronto, acordei e me descobri trans. Não se trata disso, pelo contrário. O quanto que de sofrimento esse sujeito passa por toda uma vida, né? Até de fato se ver, né? Eu digo se ver no sentido mesmo psíquico, né, Amanda? Me corrija se eu estiver errada, mas se ver enquanto trans, no sentido de
poxa, de fato, não é apenas um incômodo corporal biológico, mas há algo do afeto que também me mortifica, que não faz ser eu, né? Aquela questão da imagem do espelho mesmo, né? E que o garoto Exatamente, eu não. dinamarquesa é uma coisa romantizada. Além de Eu acordo romantizada, para pensando, mim, para mim eu acho que ainda criou um viés meio psicopatológico, sabe? A forma sim, como é construída a Lily Abby, né, lá no filme, além de ser uma coisa assim, que foi do dia para a noite, foi simplesmente porque a esposa, né, dele, né, do Einar, né, na época, pediu para ele usar um vestido porque ela queria fazer uma pintura de uma mulher, então usa esse vestido. Aí a forma como o filme constrói, como se, meu Deus, eu botei um vestido agora, né? Eu sou uma mulher no sentido de agora eu estou me sentindo mulher, como se fosse esse processo romantizado, e muitas vezes, para mim, a percepção do filme vai construindo um pouco de uma forma bem naquela construção psicopatológica da disforia de gênero. Né, de criar tanto que isso é meio que pontuado, ele vai, a Lily Abby vai no médico porque ela quer ter autorização de realizar a cirurgia, que era algo extremamente inovador para aquele momento, enfim, né? E aí a discussão toda não, mas a gente tem que ver, eu acho que na verdade ela tem um problema de personalidade, né? É um distúrbio de personalidade, e fica muito a forma também como as cenas são construídas e o roteiro é construído, né? É um dia assim, no outro dia de outra forma. Infelizmente tem spoilers. A é, Tainá tá falando aqui, né? Tainá já está Já peguei revoltadíssima. raiva. Isso é um ponto importante que eu esqueci de falar no início da live. Haverá alguns spoilers, tá, gente? Vou tentar evitar, mas. Mas que É, vocês vejam também até para pensar de modo diferente, né? é Também como porque cada um vai ser afetado. isso. Eu acho que isso é importante, né, Camila? Que também às vezes a gente vai falando, né, enquanto não só estudiosa, pesquisadora, sei lá, querendo ou não, também a gente está envolvido num olhar específico de determinadas perspectivas teóricas e também dos atravessamentos, que isso é uma coisa muito importante que eu queria deixar muito claro, que esse meu campo de estudo, né, essa é uma coisa que eu venho refletindo, eu nem sei se eu posso falar como campo de pesquisa, porque acho que às vezes quando a gente fala como campo de pesquisa, a gente meio que objetifica aquilo que a gente está, né, estudando, e o meu propósito jamais objetificar, né, enfim, as pessoas trans ou os filmes sobre a transgeneridade. Mas deixar bem claro que, enquanto um campo de estudo, de trazer uma discussão que, óbvio, não é um lugar de pertencimento meu, né? Eu sou uma mulher cis, mas tento trazer não como eu sei a verdade ou eu vou falar o que é a transgeneridade no cinema, mas na verdade trazer isso como pauta para discussão. O que está se produzindo? Né? Existem, que é uma discussão do próprio movimento LGBT, né? LGBTQIA+, né? Do quanto que a gente não tem atrizes e atores trans, são pouquíssimos, né? Por que são pouquíssimos? Porque Travestis também, pouquíssimos. travestis, exatamente, né? Sem contar se a gente, né, imagine não binários, que ainda existe toda uma invisibilidade social, né? A população não binária. Então, só dessas discussões, né? Aqui como a gente estava conversando antes, eu e a Camila, é uma forma da gente refletir um pouco e da importância da gente trazer essas discussões mais claro, gente, sempre compreendendo que a gente não está num lugar de pertencimento, né? Um outro lugar de fala nesse contexto, né? Alguém que está se debruçando sobre. Para mim, existe um outro ponto pessoal, enquanto psicóloga, né? Eu acho que foi talvez um pouco do que me mobilizou também nesse processo, é que romper com esse paradigma da psicologia de, ao longo da história, ter contribuído para essa psicopatologização, né, da população trans. Então, eu acho que também foi um pouco de um engajamento no sentido de vamos
tentar levar, apesar de eu estar dentro das ciências sociais, né? Mas infelizmente isso é, em vários âmbitos teóricos ainda se tem essas concepções muito preconceituosas, dentro das próprias teorias, né? Enfim. Mas de tentar trazer essas discussões para dentro da psicologia, né? Hoje a gente tem homens e mulheres trans que estão se formando psicólogos e psicólogas também, que já são psicólogas com mestrado, com doutorado, que são pouco visibilizadas, são pouco trazidas, assim, no sentido, fora a Jaqueline de Jesus, que é uma referência, né, uma grande referência, mas a gente vê que ainda é uma luta de reconhecimento no meio acadêmico, inclusive, né, o que é muito louco isso também, né? Acho que eu fui lá na transgeneridade e aí... Tu me lembra uma fala agora falando da Jaqueline de Jesus, né? Que é um grande marco no Brasil. Também a gente pensa no próprio Silvério Pereira, né? Que em algum Sim, sim. momento ele é questionado porque ele se vestia tanto de homem quanto de mulher, né? Ele falou assim, bom, não se trata de investimento, se trata do que eu sou. E eu não peço permissão para ser quem eu sou. E aí ele vai, recebe, né, um determinado prêmio, vai todo travestido e reitera essa questão. Eu não preciso pedir permissão para ser quem eu sou. Então, a transgeneridade, assim como a questão dos travestis, não é simplesmente esse modelo caricato, né, que a sociedade impôs. É um sujeito que é afetado emocionalmente, psiquicamente, de um outro modo. Uma ou um, né? Para a gente não esquecer, Né? porque a gente entende esse vício de linguagem, né? Enfim, acaba sendo normal, porque a gente foi subjetivado Sim, nessa compreensão da gente sempre trazer um nome para o masculino, né? A gente não fala, ou não é que tu não chegou a falar isso, mas isso é importante, até porque eu vejo sim, muita sim. gente ainda falando, né? Ou travesti, né? Ou, né? Esquecendo de colocar essa questão de que a travesti é uma mulher trans, né? De trazer para o feminino, porque isso também foi uma construção social reafirmada pela mídia. E não só aí eu falando de mídia, mas principalmente pelo audiovisual, que é o nosso ponto, né? Então, vou aproveitar esse link para falar, por exemplo, na década de 80, que é quando surgem, né, os filmes que vão falar de uma transgeneridade aí, entendendo que eu tô, também não trouxe assim, entendendo que eu tô chamando transgeneridade um grande guarda-chuva, que é até um conceito da Jaqueline de Jesus, assim, quem são, né, as pessoas transgêneras, né? Ela vai. Tudo bem que isso é de 2012, tem muitas outras discussões. Existe uma grande discussão de acabar abarcando um grande guarda-chuva que envolve homens e mulheres trans, que envolve mulheres travestis, que envolve drag queens e drag kings, né? Crossdressers, então não binários, pessoas não binárias, acaba se abarcando, né? Quando a gente fala de transgeneridade, mas existem muitas tensões também nessa nomenclatura, pelo termo trans muitas vezes está ligado mais às pessoas transexuais. O próprio termo transexual também já está sendo rediscutido porque ele é um termo que foi construído a partir de referenciais da psiquiatria, né? Então, também é transgeneridade, vamos falar de gênero, a gente não está falando né, dessa coisa meio sexualizada, né, de uma patologia, como se rompeu com o termo homossexualismo, né, que dava essa noção muito psicopatológica, tem se tentado se romper com esse termo transexual, né, ou transexualidade, como se fosse um... E aí, por isso... Mas isso é algo muito novo, que eu digo, que começa a ser rediscutido, esse termo transgeneridade, a partir da década de 2010, né? A gente vai começar agora, já começamos, teoricamente, a década de 2020. Então, e essas mudanças de termos, de referências, a gente observa também no audiovisual, no cinema. Né? Então, não sei nem como é que tá meu tempo aí, estava procurando aqui o relógio. Qualquer Se coisa, vocês tiverem Instagram nos coloca. perguntas,
Podem falar também, gente. Podem colocar as perguntas. Não sei se eu tô atrapalhando também a host, a Camila. Eu já tô bagunçando aqui. Pode falar, Amanda, tá em casa. Ainda mais que é um tema, né, que eu vou embora falando, vou lembrando dos filmes e do histórico. Então, assim, se a gente for fazer um breve resumo, né, vou fazer um breve, muito breve resumo, gente. Me perdoem se eu, né, acabar de repente sendo um pouco superficial em algumas décadas. Mas, né, para a gente não se alongar, não ficar algo muito cansativo. Dessa representação, né, da transgeneridade, vamos chamar assim, que é um termo que, né, surge em 2010, mas eu vou utilizar aí para falar desse cinema. Um dos primeiros filmes que falam sobre isso é ou Glenda, que é um filme da década final de 40 para início de 50, um filme americano, só que ele era um filme lado B, porque o diretor, que é o Ed Wood, ele era um diretor considerado de filmes B, de filmes trash, né? Ele tentava fazer filme de terror trash e tudo mais. E esse filme que ele produz é um pouco autobiográfico, porque ele se vestia de mulher, né? A forma como ele se denominava, né? Ele era um homem hétero, era casado, enfim, mas ele gostava de se vestir e de andar, não era só se vestir como se constrói essa imagem, né? Ah, vou me vestir aqui, vou ficar em casa vestido. Mas de ter situações diárias e cotidianas, de ir na rua, de ir numa loja, né? E isso era muito novo, de algum modo. E aí ele traz esse filme como fosse. Ele não fala que é autobiográfico, né? Mas né, os, as compreensões, né? Enfim, quando a gente vai estudar a história do cinema, né? Isso é relatado. E aí é um dos primeiros filmes que ele vai falar sobre isso. Então não julga, tanto que logo no início do filme, que ainda é meio preto e branco, né? E tudo mais, ele tem lá uma frase, ele coloca, não julgue as pessoas que passam por isso, né? A proposta desse filme não é criar estereótipos ou julgamentos, é mostrar a situação, a vivência de pessoas que passam por essa situação. Mas esse filme consegue fugir de um contexto que, no final, nesse mesmo período, no cinema hollywoodiano, se constrói o Código Ways, que era um código que começou a censurar os filmes. Começou a dizer o que podia e não podia aparecer. Né? E aí a gente tem nesse período, fora o Glen Glenda, que era um filme considerado B, enfim, existe uma ausência de discussão sobre a temática. Isso retorna um pouco com a queda do Código Ways e com o movimento da contracultura lá pelo final da década de 60 e início da década de 70. Né? Mas pouco a gente vê ainda nesses filmes de 60, 70 personagens transgêneros. O que começa a ser discutido 60, 70 aparece de uma forma mais enfática a questão gay e a questão lésbica. Né? Porém, ainda com uma visão assim, aí é a questão que a gente vai entrar, né? Que discursos estão sendo produzidos? Quem são esses personagens nos filmes? São os vilões? São sempre o personagem deprimido, suicida? Ou a personagem estranha, né? Construída como a estranha, a esquisita, a que não tem amor, né? Ou, no caso, né, de algumas construções da lesbiandade. E quando era a questão gay, era um homem que tinha que se alijar, que não aparecia no filme. O filme inteiro era sobre ele, ele não aparecia. E a grande tensão do filme, né? De repente, no último verão, a grande tensão do filme era a prima que queria falar, que queria dizer, olha, ele era gay, e a tia que não deixava, que era a mãe do rapaz que foi morto por ser gay. Enfim, então a gente vai vendo, né, nessas construções, nessas produções discursivas do cinema, como é que esses personagens são construídos. Ah, mas já tinha personagem gay, mas já tinha personagem lésbica. Mas e aí? Que personagem era esse? Né? Então imagine, lá uma mulher lésbica, estou assistindo, vou ver filmes em que eu sempre sou representada como a deprimida, a que tem falta de amor, ou a vilã, aquela que é assassina, que quer matar todo mundo. Né? Cara que tem problemas Como psiquiátricos. Exatamente, exatamente. Aqui no final se suicida, né? Então, olha como vai tendo essa construção. Quando a gente vai falar da questão transgênera, por muito tempo eram os personagens do campo do risível, do satírico, né?
Então vai aparecer um personagem que é assim, coadjuvante no meio de uma cena, e ele é aquele que vai lá contar uma piadinha. Ele é o que tem muitos trejeitos, né? O jeito como era falado, ditos femininos que ficam engraçados, né? Que a gente cria, né? A gente reafirma até hoje essa visão, né? Esse discurso, né? De que, ai, olha, aquela travesti, aquela mulher trans é engraçada porque ela fala assim, porque ela faz assado, porque ela vai fazer programa de humor, né? Como se a questão da transgeneridade fosse uma questão do risível, né? Então, por muito tempo isso fica, essa representação é dessa forma. Na década de 80, 90, já no início de 90, a gente tem os primeiros filmes que começam a trazer quer dizer, personagens, né? Ainda não são atores e atrizes trans, mas personagens trans, né, que vão ser personagens principais, já não são mais coadjuvantes, enfim, e que vão falar um pouco sobre as problemáticas, preconceitos, enfim, conflitos, né, que essas pessoas passam no seu dia a dia, os sofrimentos, né, relacionados a preconceito, a transfobia e tudo mais. Que ainda é um pouco do campo do risível, né, que mistura drama e comédia, como, por exemplo, Priscila, Rainha do Deserto, né, que é um filme na época que cria uma visibilidade, mas é uma visibilidade que vai muito mais para o risível ou para o exótico do que realmente para uma perspectiva humanizada, uma construção discursiva humanizada do sofrimento realmente que elas passavam. E E aí a acaba gente tem por um outro. reiterar os padrões, né? Acaba por reiterar Exatamente. os padrões impostos. É. E aí ainda tem uma problemática que a gente for ver, por isso essa construção, né? Eu estava falando da questão do pênis. Os atores eram sempre atores cis, que é o que a gente ainda vê, e com a personificação do galã, né? Porque lá na Priscila Rainha do Deserto são só homens musculosos, bonitos e tudo mais, né? Então também se cria toda uma questão do que é o corpo, né, da drag. Então, quem é a drag? Como é que está sendo visibilizado esse filme? Então, por isso que eu digo, a gente sempre tem que ver como é que esses personagens estão sendo construídos no filme, né? Ah, legal, olha, finalmente tem um filme em que o tema principal e os personagens principais são drags e uma mulher trans. Mas como é que está sendo construído? Né? O que está sendo visibilizado? Só porque é o destaque? Mas de que forma? Né? Ah, é do risível? Foi importante sim, porque começou já a trazer como personagem principal e começa a trazer a questão dos conflitos pessoais e dos preconceitos, enfim. Mas isso começa a mudar para também sair dessa coisa do drama comédia e muito numa perspectiva ainda de plumas e paetês e é tudo muito para, né, para visibilidade, para os espectadores terem uma aceitabilidade, né? Então a produção cinematográfica vai construir de uma forma aceitável. A gente vai discutir conflito, mas a gente tem que colocar a coisa caricata, do risível, do glamour, enfim. Aí a gente começa a perceber essa mudança que vai acompanhando também as mudanças das discussões e das cobranças, né? Dos movimentos sociais, trans, de travestis, enfim, do próprio movimento LGBTQI em geral, né? Que isso começa a falar assim, vamos falar sério sobre o que está rolando o que rola, tá rolando não, o que rola e sempre rolou com a população trans, né, com as pessoas trans. Então a gente tem já nessa transição para os anos 2000, Meninos Não Choram, né, que vai falar, né, sobre o menino trans e de todo o sofrimento e de todas as questões. Ele é um filme de 99, né, então ele tá 90, mas ele já tá mais 2000. O próprio nome é provocativo, né? Meninos não Exatamente. Exatamente, né? O que é interessante. Então você vê que às vezes até para a própria construção de um título, né? E Meninos Não Choram é a tradução literal do nome em inglês, que é Boys Don't Cry. Isso é importante porque às vezes no Brasil se traduz o título de um filme totalmente diferente, né? Com uma outra visão.
E aí vai se discutir, gente, vamos falar sério, né? Claro que ainda tem uma série de questões delicadas, porque, né, que hoje o movimento, de uma maneira geral, transgêneros, enfim, discute que é a questão da ausência de atores e atrizes trans. Então, ainda é uma mulher cis, né, que está fazendo o papel, e ela ganha, ela quase ganha o Oscar, ela concorre ao Oscar, não sei se ela, não, ela ganhou por Menina de Ouro, mas ela concorre ao Oscar e ao Globo de Ouro pelo personagem que ela faz, né, em Meninos Não Choram. E aí entra em toda uma discussão que naquele momento não existia. Existia a relevância de finalmente estamos discutindo, né? A gente está trazendo uma outra produção audiovisual sobre homens trans. Mas hoje em dia a gente acaba também tendo uma outra visão dessa questão de vamos premiar no Oscar atores e atrizes que performam muito perfeitamente o que é ser trans. Então, ou seja, será que a gente não está indo para a imitação, para o caricato, né? O que é ser um bom ator que faz, como aconteceu, né, com o ator da Garota Dinamarquesa? Ah, ele ganha, ele concorre ao Oscar, né? Concorre ao Globo de Ouro, enfim, porque ele é tão bom que ele fica muito idêntico a uma mulher trans. E aí, se a gente for pensar um pouco, né, acaba indo para o contexto, é uma atuação ou é uma concepção de imitação, né? Olha só. Então, será que a gente ia se sentir, enquanto mulher cis, eu sempre coloco isso para problematizar, né? A gente ia se sentir muito à vontade de ver um homem cis que ganhou o Oscar porque ele conseguiu representar muito bem uma mulher, né? A gente ia dizer, oi, como assim? Por que ele chamou uma mulher para ser uma mulher, né? No filme. E essa é a discussão, né, que as pessoas trans têm feito. Não é, como eu já ouvi, ai, mimimi, não, se não tem, tem que ter um bom ator para fazer uma mulher ou um homem trans. Como assim, né? A gente, e aí, colocando agora, né, nesse lugar de pertencimento, eu vou ver um homem cis lá, né? Nossa, ele está fazendo o filme sobre a Lady Gaga. E aí ele ganha o Oscar porque ele fez a Lady Gaga igualzinha. Por que não chamou uma mulher para fazer a Lady Gaga, né? Então, essa é a mesma discussão. Claro que naquele momento do Boys Don't Cry foi importante, foi relevante, não se tinha ainda essa discussão, por que hoje em dia se fala muito, se cobra muito terem atores e atrizes trans, né, nos filmes em que estão, como aconteceu com Uma Mulher Fantástica, em 2016, que é um filme chileno, né, em que a personagem principal é uma mulher trans e a atriz é uma mulher trans, né? Ela até apresentou um dos prêmios do Oscar, né? Então, isso é muito importante quando a gente vai falar de cinema e transgeneridade. Então, essa mudança de visibilidade, de construção do personagem ou da personagem, acontece mais nos anos 2000. De focar como personagem principal, como a personagem principal, como acontece em Transamérica, né, em que vai se falar sobre a história da Felicity e de toda a dificuldade que ela tem e de toda essa questão do quanto que é tenso não só a ir para um campo do que eu sou e me olho no espelho e não me reconheço como eu sou, né? E estou batalhando para virar quem eu sou, e como essa sociedade ainda vai lá e reafirma. E está dizendo assim, mas qual é teu nome mesmo? Né? Não, tá, é Felicity, mas qual é teu nome que está na certidão de nascimento? Tipo, a certidão de nascimento pouco importa, aquela certidão não representa quem a pessoa é, né? E eu acho que essa é a grande discussão para a gente pensar na atualidade, que já vem se falando, né? Então a gente já tem em 2016 Uma Mulher Fantástica, né? Ou seja, de final de 90 para 2000 mesmo, que começam a ter filmes que vão falar da transgeneridade, mais especificamente como tema principal, com a personagem principal como tema, ainda com mulheres e homens cis, né? Principalmente com mulheres cis, seja no Boys Don't Cry, como no Transamérica, mas que já, né, vai trazendo uma discussão
de que tecnologias de poder o cinema, né, está produzindo sobre a população transgênero. Então, E é muito, e aí, fala, Camila. e é muito importante quando tu ratifica, né? Mais uma vez, lugar de fala e lugar de pertencimento. E tu me faz me lembrar a crítica, né? Da Lilia Schwartz, acredito que seja esse o sobrenome dela, não sei alemão, sobre o momento em que ela vai criticar o álbum visual da Beyoncé. Uhum, Né? que está se discutindo bastante Então, isso, exatamente. então, sai na mesma perspectiva, né? De que, tá, digamos, a Amanda PhD na diáspora africana. A Amanda é uma mulher branca. Por mais que ela leia, que ela se torne PhD, ainda assim ela não tem o corpo atravessado pelo racismo. E Sim, entender a questão exatamente. de lugar de fala e lugar de pertencimento é necessário. É mais do que urgente na atual contemporaneidade. E é a mesma lógica do cinema no sentido de que porque se precisa, né, de um homem hétero, né, no cinema falando sobre transexualidade, por exemplo, né? Tendo um papel de um ator transexual. Por que você não convoca um transexual para poder ser o ator? Então, são questões Uma pessoa que estão transgênero. completamente, né, que se entrelaçam. Tanto que a Tainá ainda coloca aqui. Aconteceu agora nas indicações do Emmy, que estavam muito na expectativa de uma atriz negra trans. Acabou que ela não foi indicada e a galera ficou Na na pira, pira, na pira. Mas são É, questões deve de ser. pensar. Uhum. Sim, fala, Camila, que eu falo muito. Não, são questões para a gente pensar o quanto que as tecnologias de poder, a todo momento, elas estão tanto no campo discursivo, né, e que se apresentam também nos nossos comportamentos, na nossa fala. E isso é muito, às vezes é tão singular que a gente não consegue dar conta. Exatamente. Eu até passei agora, ontem, quer dizer, ontem e hoje, né? Voltei a dar aula online, mas agora meio que semipresencial, porque a gente tem que estar na instituição, mas os alunos ainda não vão na instituição. E aí, a representante de turma é uma mulher trans. Só que eu não Uau. sabia porque ainda não conhecia. Então, o que aconteceu? Eu estava online, ela não tinha ainda participado da primeira aula, e uma aluna me falou assim, eu disse, gente, me passem o contato da representante ou do representante para eu anotar, porque se tiver alguma intercorrência, alguma coisa, aquela coisa da gente precisar avisar, de repente não vou conseguir entrar exatamente no horário, a internet está ruim, enfim. E aí ela falou, tá bom, professora, o nome dele é tal, tal, tal. Eu não tô sabendo, ainda não conheci os alunos, ainda mais no contexto online, né? É mais difícil ainda, né? Porque quando a gente entra, fica só Normalmente as pessoas deixam só o áudio. Aí tá bom, anotei. Aí teve a aula hoje, ela estava presente na aula online, né? Só com a foto, como todo mundo, né? A aula é só a gente que fica, a professora se esgoelando e os alunos ficam todos, né? Sem mostrar vídeo, sem nada. E aí eu fiz algumas questões, né? Eu tava perguntando, gente, o que vocês entendem, até psicologia social, como social, enfim, né? Criando algumas discussões. E ela falou, olha, eu acho isso aí, interessante, né? Falando com ela e tudo mais. Aí, quando chegou meio que pro final da aula, ela falou assim, professora, qualquer coisa a senhora pode mandar o texto pelo WhatsApp. Eu falei, olha, a questão do WhatsApp é porque eu só dou meu WhatsApp para representante, para o representante de turma, porque já passei algumas situações indelicadas, porque há alunos e alunos, né, enfim, que alguns mandam mensagens nos horários mais absurdos. Uma Aí ela hora falou da assim, manhã. mas de manhã, no Natal, mano, coisas assim absurdas, pedindo ponto no Natal, assim, coisas surreais. E aí ela falou assim, professora, mas eu sou a representante. E aí, quando eu olhei pela foto, eu falei, caraca, eu não acredito. Eu até falei para ela depois. Eu ainda fico chocada com pessoas em pleno século XXI que deram o nome dela no masculino como representante de turma, né?
Então, depois eu adicionei, eu falei, bom, né? Adicionei, falei, olha, desculpa, eu realmente. Mas eu, em momento nenhum, né, utilizei o nome masculino. Então, pra gente ver que não é, às vezes a gente pensa que é uma questão geracional. Essa turma, a maioria tem 20 e poucos anos, entendeu? E a pessoa vai passando o contato, né, com o nome no masculino. É uma Então, questão estrutural, né, Amanda? Tal qual o é, racismo. É uma questão estrutural. até a Thaís está falando aqui, né? Representatividade negra, trans no cinema é mais difícil Isso ainda. aí. Então, entra exatamente, né, numa discussão que é importantíssima que tu faz sobre a questão da negritude, né, e do racismo, desse racismo estrutural. E aí a gente vai vendo todo esse debate, aí tu me corrige também, né, por de repente estar falando alguma coisa equivocada. Se a gente já tem uma dificuldade de mulheres trans no cinema, imagine mulheres trans negras, né? Então, Já é e difícil o sujeito negro, né? a A mulher gente tem que botar, cis virar quando esse corpo é marcado por uma sexualidade que desde rompe, né, sempre desloca. é tida enquanto desviante. Tu imagina? E aí, a tua fala me lembra também a questão do Neg Black, né? No momento que ele diz assim, eu sou um homem preto e eu tenho porquê de ser galã, por que não? Exatamente, A questão da exatamente. estereotipia, né? Que atravessa esse corpo. E aí eu sempre gosto de estar demarcando nas lives, e é muito importante também, e é uma discussão que a gente sempre está fazendo, né, Amanda? Nas nossas conversas, é entender que raça, gênero e sexualidade é como a Safiotti vem dizer, né? É um nó. É um grande nó. São questões que estão a todo momento sendo transversalizadas. Que não dá mais para a gente ficar discutindo gênero, sexualidade só a partir da classe ou só a partir da sexualidade em A si, partir de não, gente. determinado marcador, exatamente. É um nó. E é muito legal ver o comentário da Thaís, né? Que ela diz que a Thaís, representatividade negra trans no cinema é mais difícil ainda, justamente porque nossa sociedade no Brasil colonial, que a gente está tentando a todo momento, né, nas lives aqui do Vidas que Importam, descolonizar isso, no sentido de que não tem mais como a gente trazer esses discursos hegemônicos para corroborar com as violências. exatamente. Na live passada, que tem muito a ver com a tua em um determinado momento, Amanda, tem uma fala do Thiago Ribeiro que me marcou muito, que ele vem dizer o seguinte, que a partir do momento em que uma piada, né, coloquemos entre aspas aí, racista, LGBTfóbica e afins, machista que seja, faz com que isso se torne ato a partir do necropoder. Ou seja, essa piada é a bala que vai chegar na periferia, que vai matar corpos específicos. Que corpos são esses? Né? Exatamente. Corpos trans, corpos pretos, corpos, né? Corpos de mulheres. Então, E se banaliza, né? Se e se banaliza assim como banaliza. se banaliza, né? Então, eu quero continuar gerando uma necropolítica desde o meu discurso de criar a piada racista, de criar a piada transfóbica, né? A piada misógina, né? Que é exatamente uma forma de necropolítica, né? O discurso se operacionaliza nessa teia, que é como, né, a gente vou trazendo aí. Então, o cinema não é ingênuo, nem tudo é tão bonitinho. Não é que a gente também vai dizer, tudo não presta. Mas, tipo, tá bom, vou ver esse filme, mas eu tenho que ter um olhar crítico, né? De que forma esse personagem está sendo visibilizado. É uma discussão interessante, é. E aí, vou até falar de um filme que eu falei na outra live, no evento que teve lá da Universidade Estadual do Maranhão. Não, foi da UEM, Fiquei na dúvida se era o EMA ou se era o IFMA. Agora deu um branco. Ai, meu Deus, a Carol Pitanga que me perdoe.
que eu fiz um pouco de uma discussão de um paralelo entre Garota Dinamarquesa e Girl, que foi um filme que eu conheci por acaso na Netflix, tá? Ele é um filme de 2018. E muito legal, muito interessante. É um homem trans que faz. Desculpa, é um homem cis, né, que faz a personagem principal. Mas a forma como é contada a história da pessoa. O Ema, obrigada, Hari. Desculpa. É a Harielle, aqui, minha amiga do Geni, diva das redes sociais e das ciências sociais, tá aqui me Opa! ajudando. Que foi um evento da UEMA de Santa Inês, né? Do GEMID, que é o grupo de estudo organizado, coordenado pela Carol Pitanga, pela Carolina Pitanga. Então, nesse contexto, né, Girl vem, né, baseado na história real de uma bailarina belga, né, o filme ele é em belga, na verdade, né, só que eles falam francês, e traz uma outra forma de apresentar essa personagem. Eu vou falar personagem porque lá a gente está falando de um homem cis que constrói essa história, né? Foi com a coprodução da própria Nora. Eu não consigo falar o sobrenome dela porque o sobrenome dela, como é belga, né? É uma sopa de letrinhas, assim, não vou acabar falando errado. Ela coproduz o filme, né, para falar um pouco da história dela na adolescência. E nesse período, como foi o processo de hormonização, né? A, o acompanhamento. Aí tem alguns momentos do acompanhamento com psicólogo, de uma forma completamente diferente, sem nenhum tipo de psicopatologização, né? Mas na verdade traz a angústia do que é de repente a gente estar num corpo que não é o nosso corpo. Eu sempre digo que é isso, né? É um corpo que não é meu. A pessoa vai se olhar no espelho e vai dizer assim: tem partes desse corpo que é, pelo menos, a forma como é visibilizado nesse filme, os conflitos da Nora, tá? Que também é um ponto importante para a gente dizer, não significa que sempre a gente não tem que criar essa visão de que a transgeneridade é sempre um conflito com o corpo, né? Na verdade, se a gente for pensar, às vezes esse conflito com o corpo é decorrente de um discurso social biologizante que vai dizer que eu só sou mulher se eu tiver vagina, Uhum. né? Dentro de um, vamos pensar no mundo utópico ideal, né? Nas minhas naqueles momentos em que a gente um dia vai existir esse mundo em que as pessoas não vão ter que ser generificadas pelas suas anatomias, né? Por esse campo da biomedicina, do biológico, de você tem útero ou você não tem, você tem testículos ou você não tem, né? E isso vai normatizar quem você é o resto da vida. Então, a gente vai ver que muitas vezes esse conflito é por conta de uma sociedade que diz, não, enquanto você tiver, como a Nora vivencia lá, né? Que é no filme, eu esqueci o nome da personagem, Nora é o nome da bailarina mesmo na vida real, né? E aí é um pouco disso, né? Ela é uma menina que as próprias colegas de classe criam situações, né, constrangedoras para dizer: ah, mas a gente quer ver, né, a tua genitária. A gente quer ver, é como se fosse assim um momento, né, do circo em que ela vai apresentar a forma como a pressão das amigas que são bailarinas trazem, essa é uma cena muito emblemática, né? E o sofrimento dela, dizer, gente, eu sou uma mulher, e aí eu não posso ser considerada socialmente como uma mulher porque eu tenho um pênis. E por conta disso, isso vai gerando. Eu acho que isso é muito importante para a gente discutir na psicologia, porque isso gera muito sofrimento psíquico, em torno de um discurso social que normatiza o sujeito, que rotula o sujeito e que produz sofrimento, né? De dizer, se você se reconhece assim, você tem problemas psicológicos. Tá? Então, olha que louco, né? A gente, enquanto profissional da psicologia, a gente precisa desconstruir, porque infelizmente tem muita psicóloga e muito psicólogo com essa visão arcaica, conservadora, sabe? Sem contar coisas mais absurdas ainda, como a chamada cura gay, é surreal. E a gente precisa sempre trazer essas temáticas, porque são
pessoas de uma maneira geral, assim como nós temos os nossos sofrimentos, essas pessoas estão atravessadas, como aquilo que tu sempre discute aqui no teu Instagram, né? Atravessadas por uma necropolítica que jamais vai se comparar a uma mulher cis branca, né? Enfim, são E vidas aí a abjetas, né? lógica do Consideradas tornar-se abjetas. mulher, né? A questão do tornar-se mulher. Embora todo momento eu digo que a gente tem que transcender, né, a Simone, mas é muito importante esse marco, quando ela diz tornar-se mulher. E aí a Butler vem falar sobre a performatividade do corpo. E quando a Butler vem nos presentear com isso, ela vem também nos dizer que é um corpo outro que está muito além do biológico, que é um corpo emocional, que é um corpo psíquico, que é um corpo social. E aí, Uhum. quando a gente começar a entender que o nosso corpo ele está muito mais atrelado ao social e como a gente se constrói coletivamente do que mero um aparelho biológico. E aí tu me faz lembrar então, a questão também do Deleuze. Já em alguns momentos também já falei aqui. Quando ele vem compreender esse corpo, que é um corpo sem órgãos, e a sociedade enquanto um organismo, né? Então, o organismo, ele vem justamente regular. O coração tem que funcionar dessa forma, o pulmão tem que funcionar dessa forma. E aí ele vem pegar essa metáfora para pensar a sociedade. Então, a sociedade, desde o processo colonial, vem nos dizer, ora, sujeitos pretos, índios, não heteronormativos, são não sujeitos, são não Não cis humanos. heteronormativos, para a gente lembrar da, né, população Cis, isso, transgênera. não são sujeitos, né? Então, a necropolítica, a partir de várias teorias, ela pode ser pensada como essa zona de morte, que se apresenta desde o momento em que invadiram o Brasil. Sim, 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 exatamente. E aí a gente vai perceber isso também quando a gente vai falar dos marcadores de gênero, né? Gênero e sexualidade, ou seja, você não existe enquanto pai, Tami, né? É bem isso que está acontecendo agora. Vamos deixar bem claro, né, que para você ser pai, você tem que ter um pênis. Ou seja, é surreal. Então a gente reafirma essa materialidade discursiva do corpo, né? O corpo enquanto uma materialidade discursiva. Socialmente você vai ser reconhecido como quem você é, não pelo que você fala, não pela forma como você se vê e se entende, mas pelo que socialmente se normatizou do que você é, né? Se você vai fugir como padrão, desse padrão dito instituído socialmente, se a gente for falar naquelas concepções lá do Canguilhem de normal e anormal, fugiu desse padrão, não. Você tem um problema. Não, mas eu não me sinto com problema nenhum. Eu tô bem. Ah, não, porque o padrão é esse aqui, você tem que corresponder, né? Gente, a gente vai para o segundo bloco com a Amanda. Meu Deus, vamos para o segundo bloco. Estou Vamos me para o segundo sentindo bloco. assim, chique. Mas Ah, assim, trazendo um pouco como a Harriet falou, e a forma como essas histórias são contadas, né? Isso é um ponto importante. É porque já deve estar acabando o tempo aí, né? já. E o último comentário, né, da Tá? Priscila. Além de alguns cristãos relacionarem sujeitos trans com discursos medonhos de pecado ou possessão e afins. Sim. Questões que a gente já vai discutir no segundo bloco com a Amanda. Espero todos vocês. Obrigada, gente.